Então, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estou atrasado hoje? Pode ficar tranquilo, nós vamos repor o horário depois. Então, muito bom estar aqui, muito bom a presença de todos vocês, tá? Sejam muito bem-vindos, se sintam bastante à vontade de estar aqui na nossa casa, sobre a proteção maravilhosa dessa espiritualidade do bem, né, da nossa Mãe Maria Santíssima, que olha por nós, que nos acolhe com esse olhar de mãe, né? Então a gente fica muito satisfeito de ver carinha nova aqui hoje, tem uma carinha nova ali, e a gente fica muito satisfeito disso, né? Sejam muito bem-vindos vocês também, todos aqueles aqui presentes, todos aqueles também, né, da espiritualidade, que às vezes a gente não vê, mas que lota essa casa, que estão aqui em busca de um aprendizado, de uma palavra de carinho, de uma palavra de consolo, até também das nossas energias, que a gente está aqui muitas das vezes esperando ser ajudado, e eu falo isso sempre, né, Voni, que a gente está aqui mais para ajudar. E hoje o Cláudio pôs essa pessoa aqui do meu lado, que é muito... ela disse, se eu posso ficar aqui? Eu falei, não pode não, deve, né? Então, se você quiser falar boa noite, eu deixo só um pouquinho, viu? Então, boa noite a todos. Boa noite também para aqueles que estão nos acompanhando através da sintonia no bem. E que esta noite seja de grande proveito para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos fazemos presentes. E só complementando o que o Carlúcio disse sobre a presença de desencarnados, além de estar acoplado nesta estrutura física, uma espiritual, que fica espíritos em tratamento até recuperarem para ser transferidos, tem os presentes. Eu achei muito interessante o espírito Camilo, através do Raul Teixeira, ele informa que numa reunião os espíritos, os instrutores, os bons espíritos, colocam também aparelhagem para transmitir para aqueles irmãos que não estão aptos em condições de participar com a gente. Então, os benefícios são múltiplos. E esses aparelhos, eles tradutores, né, Voni, de energia, porque eles não, a conversão de energia em fala, né, para que eles possam escutar. E também eles ouvem. Passa, como a gente tem a televisão, o rádio, isso, né, que transmite voz, vai depender da necessidade do público espiritual. Então, gente, hoje a gente está aqui para falar, parece corriqueiro, e às vezes a gente até recorrente esse assunto. Mas esse assunto novamente, mas eu tenho visto muitas matérias, muitos vídeos até, de palestrantes, de oradores espíritas e consagrados, e eles falando às vezes, da necessidade da gente bater na tecla de algumas coisas básicas. Nós falamos muito sobre otimismo, a gente fala sobre a gente vem de uma crescente falando sobre família, falando sobre relacionamentos, sobre a precisão de você ter o outro para a questão de evolução, né? E esse entendimento das condições que nós nos encontramos,
Esse entendimento que às vezes nos falta de entender, de muitas das vezes, e eu tenho visto muito isso, e até às vezes passa por nós mesmos, de perguntarmos assim: por que essas coisas acontecem comigo? Por que isso está me acontecendo? Ah não, mas as coisas só... E a gente ouve isso muitas vezes, as pessoas dizerem assim: por que está acontecendo? Parece que os trens só acontecem comigo. Nossa, mas o fulano de tal tem deve ter sido, adoro essa, Vonei. Isso deve ter sido ruim demais na encarnação passada para ter acontecido uns trem desses só com ele, né? Às vezes a gente fala para a gente mesmo: nossa, mas eu devo ter feito isso muito errado para essas coisas acontecerem comigo. Pedra na cruz. Eu joguei pedra na cruz, eu preguei o prego na mão de Jesus, e assim por diante. E nós vamos não entendendo, ou às vezes trabalhando isso, e às vezes nos carregando com cargas negativas, que às vezes a gente não tem noção do que isso faz até em atrapalhar a nossa vida. Boa noite, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Então, muitas das vezes, a gente pergunta e procurando uma resposta, e muitas das vezes a pessoa não acha essa resposta. Por que as coisas acontecem comigo? Por que só comigo? Raramente a gente projeta às vezes as coisas no outro. Eu fico olhando o outro. Não, mas o fulano, o ciclano está passando por provações. Ele passa por alguma doença, e aí vem alguém e fala assim: não, mas você tem que suportar isso porque a culpa é sua. Realmente, às vezes nós culpamos as pessoas, e eu digo isso, e eu venho repetindo muito isso, na terceirização dos problemas. Ah não, mas eu tenho esse problema porque o fulano de tal fez isso, eu tenho isso porque o sistema não me permite isso, porque aí eu começo a culpar um monte de coisa e esqueço das minhas culpas. Mas realmente, se eu acredito num Deus justo, Carlúcio, não consigo acreditar que ele, como um Deus justo, coloca a punição na Vonei e me liberta. Agora, eu não gosto muito de usar esse termo Deus castiga. Aconteceu isso porque Deus quis. E eu acho que a gente já está num processo evolutivo em que eu preciso parar já de culpar Deus por algo que acontece comigo ou que acontece com o outro. Se eu acredito que não há falha na criação, se eu acredito que Deus é a consciência suprema, o amor na pura essência, criador de tudo, causa primária, né, de tudo que tem, de tudo que acontece, como que eu posso culpar? Como que eu posso jogar isso para Deus? Mas então, Carlos, você está sendo antagônico. Por quê? Porque você está falando que eu não posso, que eu tenho que desprender de culpa, mas eu não posso também culpar a Deus. Então quem que eu vou culpar? E por que então usar essa palavra culpa? É por isso que nós hoje vamos trabalhar isso aqui, provas e expiações. Talvez a palavra culpa, ela é uma palavra carregada, com uma carga energética muito grande, que me faz às vezes, é igual, Voneiro, eu não sou muito fã da palavra pecado. Porque isso é pecado, isso. Depende do ponto de vista, muitas coisas, elas podem ser olhadas é igualzinho me perguntaram esses dias: matar é permitido? Não, lógico que não. Mas e como é que você vai carregar um policial que está ali defendendo alguém? Então tudo tem uma carga, e o Evangelho ele trabalha muito isso da intencionalidade. Qual que é a intenção nesse ponto?
O que é a minha intenção? E essa intenção, ela não é medida por A, por B, e sim por mim. Quem tem que responder essas perguntas sou eu mesmo. Qual que é a minha intenção enquanto eu estou fazendo isso? Então, quando eu digo que às vezes nós temos que fica até mais fácil a gente entender, e eu trouxe algumas afirmações aqui sobre provas e expiações. As provas são testes com os quais nos deparamos diariamente. Quem de nós aqui não passa por todos os dias provações? Todos os dias. Sejam elas, a intenção dessas provas, aí a gente pode admitir que é diferente. Mas se nós formos pensarmos bem, o acordar de manhã, o fato de respirar, o fato de às vezes eu procurar algo e a batalha da vida já é uma prova. Então todos nós passamos por provas, todos nós. E um engano muito grande quando eu digo assim, mas o fulano não sofre, o fulano não tem problemas. Eu queria ser igual fulano, porque o fulano não tem problema. Já escutei isso demais. E aí a gente faz a pergunta assim: você sabe o que aquela pessoa passa? E nós projetamos isso e quase que sempre em valores materiais, né? Mas eu queria ser igual a Vonei, por exemplo, riquíssimo, né? Nossa Senhora, eu queria demais ser igual a Vonei, riquíssimo. E quem falou que riqueza é sinônimo de não ter problema? Quantos ricos nós sabemos que tem vários e vários problemas? Eu fazendo uma palestra, Vonei, e isso sem ser na área comercial de uma grande empresa em Jataí, num curso de vendas, e eu cito exemplo das pessoas levantarem de manhã para ir trabalhar. Se você já levanta de manhã para ir trabalhar, você pode levantar de manhã para trabalhar com boa vontade ou com má vontade, a escolha é sua. Se você já levantou, o que te impede de trabalhar com boa vontade? Sorrindo. Às vezes o trem não está bom, não é verdade? Mas se você chorar ou então ficar, vai me orar? Se sim, a resposta para você for sim, respeito. Mas aí uma menina levanta e fala assim, e eu citando os exemplos, Cidade Jardim em Barcelona, no contexto. Ela levantou a mão e falou assim: eu moro no Cidade Jardim, e eu daria tudo para morar no Barcelona. Ela levantou a mão. E aquelas coisas que eu falo que não são da gente, parece que vem umas respostas assim que parece que não são da gente. Eu falei, pois é, e nesse dia realmente eu conhecia. Eu falei, eu conheço uma pessoa que mora no Barcelona hoje, que ela daria tudo. Eu falei, você tem alguém doente na sua família? Ela falou assim, não. Você almoçou hoje? Ela falou, sim. Você tem problema com filho, alguma coisa assim? Ela falou, não, graças a Deus, meus filhos são até de boa. Eu falei, pois é, eu conheço uma pessoa que mora no Barcelona e daria tudo para estar onde você está hoje. Tem um problema seríssimo com o marido, a mãe está passando por um problema de saúde terrível, ela acaba de descobrir um problema de saúde nela terrível, tem 2 filhos que dão um trabalho danado, que ela não consegue controlá-los, e ela mora no Barcelona. Aí ela falou assim, eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, não é ruim você almejar, querer estar morando, mas o fato em si de estar lá não a exime de problemas. O fato de eu ter muita coisa não me exime de problemas. E nós somos testados todos os dias com essas provas. Nós temos provas. E aí a grande pergunta, mas quem que impõe essas provas em mim? Como assim? Como que se escolhe essas provas? E aí eu não consigo destoar do que a doutrina espírita me ensina. De tudo que ela me fala.
de que essas provas são minhas provas e não provas de ninguém, né? Porque quando ele diz, provas, as provas são situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício. Ele vai lapidando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. O que nós podemos resumir isso daí? Que a prova, a minha prova, a sua prova, depende da maneira com que você passa, vai fazer a diferença do seu crescimento espiritual. Nós sabemos que não é fácil, tem provas terríveis, provas difíceis, provas que às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, eu não sei se eu suportaria isso. Mas também nós precisamos entender que são escalas, que tem gente que está me olhando e dizendo assim, eu não sei se eu suportaria a prova dele. E como que eu mensuro isso? Como que eu mensuro? A prova do outro é mais custosa do que a minha. Como que eu mensuro isso? Como que eu meço esse mais ou menos? E eu já disse isso daqui, e às vezes quando eu falo isso em alguns lugares as pessoas se espantam. Eu falo, tem gente hoje sofrendo horrores, porque o iPhone 15 soltou hoje, e ele não dá conta de comprar ele. E ele vai fazer de tudo para comprar esse telefone. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas que coisa fútil. Às vezes o problema dele é esse. Como que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou apontar o dedo para a pessoa e dizer assim, larga a mão disso, deixa a mão de ser besta, senhor. Para muitos, às vezes isso é uma coisa muito fútil. Por quê? Porque a gente, tantas pessoas sofrendo por uma coisa, e essa pessoa sofrendo por isso. Sofrimento é sofrimento. Agora, eu preciso trabalhar isso em mim? Sim. Esse é o grande desafio da vida. Esse é o grande desafio das provas que nós escolhemos. A pessoa que está sofrendo pelo iPhone 15, ela tem que pensar, será que eu tenho condição? Não. Então eu vou acalmar até eu ter condição disso. Mas a pessoa que está passando por uma doença muito forte também, ela tem que, às vezes, com isso, amenizar mais, entendendo que aquilo é dela. Não é fácil? Não. Aí a gente pode falar, não, a pessoa que está sofrendo por causa do telefone é muito mais fácil que uma pessoa que está sofrendo por uma doença. Vocês concordam comigo que existem pessoas que passam por doenças terríveis, muito mais tranquilas do que pessoas que estão passando por uma espinha no rosto? Tem pessoas que fazem uma tempestade num copo d'água, se pode assim dizer, muito mais do que aquele que às vezes está passando. E é justamente isso que é esse entendimento dessas provas nos faz crescer, nos faz entender, né? Nos faz às vezes sermos pessoas melhores, porque eu consigo entender aquilo que eu estou passando. E eu acho que eu sou meio suspeito, né, para falar quando eu falo do Espiritismo, porque eu falo que o Espiritismo me ajudou demais. Ele me acalma. Quando eu leio e falo alguma coisa, calma, é assim mesmo. Nos faz às vezes suportar aquela carga. Porque, gente, convenhamos, tem hora que a gente fala assim, não estou dando conta mais não. É difícil. E aí vem o Espiritismo e fala assim, toda oração que você fizer, Jesus está ali para te ajudar. Vai ter alguém para te ajudar. E é por incrível que pareça que nos falta fé, nos falta às vezes esse entendimento, nos falta uma oração sincera. Mas espera aí, Carlos, eu já orei por uma coisa e aquela coisa não aconteceu.
Não sou eu que estou falando isso. É uma espiritualidade muito preparada que diz: toda oração será atendida. Toda. Por mais besta que seja, ela vai ser atendida. Você não, mas então por que não foi atendida agora? Porque às vezes não era a hora. O meu tempo não é o tempo das coisas acontecerem. Então eu preciso entender isso, que as provas são isso. E as expiações são carga de erros que trazemos do passado demandando reparação. Cargas de erro que demandam reparação. Sabe-se lá o quantas coisas nós já fizemos? Alguém aqui tem ideia de falar assim: você sabe o que você foi, você sabe o que você fez, 100% certeza? Nenhum de nós temos, e graças a Deus não temos. Porque também, se tivéssemos essa revelação, sabe-se lá o que faríamos com o nosso semelhante. Você imaginar que o seu cônjuge, que está ali sofrendo com você, né? A gente vê a Marcinha tem que suportar um leite feio, desgramado desse, né? Sabe-se lá o que isso, né? Você vê a Luciene com a dádiva de me suportar, né, Vonei? De me ter com ela. Ela fez muita coisa errada, né? Com certeza. Então a gente não sabe isso, a gente não sabe o que faz, o que eu fiz. E aí eu fico procurando: nossa, será que eu fui mal? Se eu tenho um esquecimento, eu sou a pessoa menos preparada para dar, que nós estávamos comentando agora mesmo, né, Voni? Certas revelações. Ele fala assim: nossa, eu fui num centro, ele me falou que eu fui um cara que eu açoitei os outros mais, por isso que eu sou assim. Sinceramente, eu sou temeroso nisso aí. Se eu já tenho o grau, se eu já tenho a dádiva do esquecimento, para que eu vou ficar procurando isso? Minha vida é agora. É agora. O que eu tenho que fazer agora? O que o Evangelho está dizendo para me pedir? Que eu cresça internamente. Que eu entenda que eu preciso crescer. E não vai ter centro espírita, não vai ter pastor que vai melhorar, que vai me tirar o meu sofrimento, a minha desobsessão. Nós estamos falando isso aqui agora mesmo. Se eu não mudar a mim mesmo, se eu não me tornar uma pessoa melhor, não vai adiantar. A grande sacada disso tudo é que eu preciso melhorar como gente, como pessoa, como companheiro, como colega de trabalho, como marido e mulher, como pai e filho. Essa é a grande sacada que muitos de nós ainda, por isso é que eu falo que nós vamos bater nessa tecla mais um monte de vezes. Ah, mas você vai falar nisso de novo? Sim. Porque a gente precisa entender isso. Porque eu preciso colocar isso no meu dia a dia. E aquela pergunta é: para que eu estou passando isso? Ou então, o porquê que eu estou passando isso? Né? Para quê, né? Ou para que eu estou passando? Um pouquinho. Deve? E aí, é muito interessante este assunto. Dentro do processo evolutivo, existem as fases, né? O arrependimento é a primeira fase. O arrependimento é o momento que o espírito reconhece os seus erros, as suas deficiências, e ali desperta, começa a despertar a consciência. Dependendo das condições dele, ele pode depois ele pode entrar num processo de desequilíbrio e entrar no remorso, que o remorso não é produtivo, muito pelo contrário, destrutivo. Ele pode também sentir a necessidade de ir avante, crescer, quer dizer, fazer alguma coisa em prol, né, daquilo que ele fez. Então surge ele mesmo
entende que ele quer sofrer aquilo que ele fez o outro sofrer. A dádiva da reparação, né? Não, aí ele quer sofrer o que ele fez o outro crescer. Aliás, padecer. Então isso aí, ele vai expiar. O que significa o expiar? É extrair de si um sentimento renovado, um bom sentimento. Quer dizer, se ele extorquiu uma pessoa, tomou os bens ilicitamente, né? Quer dizer, ele reconheceu isso, ele quer expiar, ele vai querer passar para a mesma coisa que ele fez o outro, passar, ele vai sentir na pele o que ele fez o outro passar. E como ele estava numa situação de orgulho, de superioridade, o que acontece? Ele vai ter que lutar com ele mesmo, para ele aceitar, passar por aquilo. Quer dizer, ele entregar os bens dele para o outro. Mas o grande interessante disso, E Vanessa, depois, só um pouquinho, quer dizer, isso aí, e essa expiação só vai ser proveitosa se realmente ele lutar com ele mesmo para extrair a compreensão, esse entendimento, para aproveitar. Bom, passou por esse processo que ele mesmo entendeu que ele precisava, porque vai aplacar a consciência. Eu fiz sofrer, mas eu sofri a mesma coisa. Ele entra no processo de prova. Agora eu quero ver se eu me orei, né? um teste, fazer a prova aqui. Vamos fazer a prova. Não é Deus. Deus vai facilitar os espíritos. Ele mesmo vai querer ser provado naquilo que ele caiu anteriormente. Mas ele já passou por aquilo, mas ele quer saber se ele cresceu. Aí ele entra no processo de prova. É uma questão dele com ele mesmo. Porque se os outros der perdão para ele, mas ele não sentiu, ele não vai ficar satisfeito com aquilo. Então isso é interessante. A gente precisa observar, que é com a gente. E depois da prova, ele vai sentir a necessidade de fazer o bem no lugar do mal que ele fez. Quer dizer, nem muitas vezes isso vai acontecer com as mesmas pessoas. Porque às vezes, por exemplo, aquele que ele extorquiu os bens, perdoou. Já está em outro. Já está em outro. Ele já está trabalhando para resolver um deles, não para resolver o do outro, né? Mas ele vai encontrar alguém que esteja com aquela índole que ele tinha, que tomou as coisas do outro, para fazer isso com ele, né? Depois dessa prova, também ele vai conviver com outras pessoas que vai proporcionar para ele aquela oportunidade dele mostrar que ele melhorou. E aí, no lugar do mal que ele fez, ele vai sentir, ele vai cobrar dele, para ele tranquilizar, fechar, né, aquela situação, fazendo bem, às vezes, para outras pessoas. Não precisa ser para aquelas que ele prejudicou. De qualquer forma, ele vai sentir tranquilo. E dentro disso aí também, no processo expiatório, tem os espíritos que não
às vezes não reconhece, e o processo é de evolução. Tem as reencarnações compulsórias, que vão oferecer oportunidade para o espírito renascer. Ele nem participa em ambiente que vai levá-lo a entrar em contato com os seus defeitos, com as suas deficiências. Entendeu? Porque aí, dentro disso, ele vai sofrendo, brigando. Mas até que um dia ele vai resolver aceder, né? Dentro da compulsória. Aí vem o proveito, né? O grande Deus é sábio. O grande muito lance, sábio. o que eu queria trazer para aqui hoje, é que sempre foi colocado para a gente algo assim: se você fez isso, você vai passar por isso mesmo. Não necessariamente. Nós temos, e foi batido isso na tecla, por exemplo, se eu matei, eu vou ter que morrer matado. E vai virar uma bola de neve que isso não vai acabar nunca. Então, o que a gente precisa entender é que a pessoa, uma síntese para a gente entender bem, uma pessoa que fez muito mal, que ela dizimou uma população inteira através disso, aí ela vem com aquela população todinha para dizimá-la? Não, ela vem como um grande industrial que traz vida, que leva, que desenvolve uma indústria muito grande, em que ela dá muito emprego, para que aquelas pessoas progridam na vida, né? Então existem N formas de se espiar algo que você fez. Mas quando eu sou a dona da palestra, né, eu complemento com o seguinte, porque esse negócio, a gente não pode esquecer dentro desse processo de São Pedro, que o amor apaga a multidão de pecados. E agora, dentro dessas questões, dependendo do espírito, da forma como ele agiu dentro dessas circunstâncias, no caso, se ele veio, ele matou, quer dizer, ele veio, ele trouxe esse crime, né? Ele trouxe esse crime, quer dizer, ele pode achar que ele merece, né? Ser assassinado porque ele tirou a vida do outro, né? Mas acontece que o amor apaga a multidão de pecados desde o início da encarnação dele. Ele vai lutar contra a vontade de matar. Ele vai lutar, mas ele vai superar, vencer. Ele não mata, ele vai adquirindo méritos. Aí ele pode ser assassinado por uma cobra. Foi um assassino. Um agente, né? O agente foi ela, né? Então, é nesse sentido. Eu também concordo muito nisso. A lei, ela tem elasticidade. Ela não é fechada. Porque muitas vezes, a gente pensa dentro do merecimento e da carência, a gente às vezes tem uma certa dificuldade de entender isso. Por exemplo, nesse caso, ele podia ter, dentro das ações dele, uma carência em relação ao crime. Mas ele melhorou, ele não merece. Mas se ele caiu, ele vai merecer ser assassinado, né? Mas eu sou meio cético quanto ao agente. Mas o que a gente, para a gente simplificar nisso tudo, porque às vezes a gente entrar nos méritos, a gente pode às vezes até complicar. A ideia das provas é que todos os dias eu vou passar por prova.
A maneira com que eu passo essas provas é que vai fazer a diferença entre vencer essas provas ou não. Porque muitas das vezes eu vou várias e várias encarnações não entendendo aquilo que eu mesmo procurei para mim, revoltando, amaldiçoando. E aí muitas das vezes o que vai acontecer isso? Eu vou necessitar de uma nova encarnação para que eu vença aquilo. O que a gente precisa entender? Que a gente, dependendo do que eu tenho, dependendo do que eu sou, e aquilo que eu tenho em mãos, eu vou poder amenizar nessa encarnação muitas das coisas que eu tenho. Carlos, ainda tem uma coisa interessante em relação à vida da gente, porque tem situação que a gente está na expiação. Vamos supor, família desequilibrada, brigaiada em família. Às vezes você está ali num processo expiatório, sofrendo com gente difícil, aquele povo te levando uma angústia, a extrair de você uma coisa boa, a compreensão, o perdão. Aí você vai lutar, aquilo vai te causar dor, sofrimento, e você às vezes não tem recurso de consertar aquele povo, por enquanto. Por enquanto, Mas em outras situações você está em prova. Às vezes no serviço, na parte profissional, você está num processo de prova, só prova, quer dizer, de testar, você melhorar, se melhorou, quer dizer, e às vezes nas melhoras que você adquire ali, vai te ajudando na sua expiação dentro da família. Porque você às vezes você não consegue com um, mas com o outro você consegue. E nós precisamos ser inteligentes o bastante para ver isso daí. Olha, eu estou passando dificuldade em casa, eu estou com um familiar difícil, eu estou com um marido custoso, eu estou com um primo que eu não suporto. E às vezes você descarregar aquilo no outro não vai te resolver nada. Então a oportunidade você tem, eu falo isso, gente, e repito sempre, nós estamos com o tempo esgotado, mas eu falo que o amor leva a tudo. Não, infelizmente. Por quê? Porque por mais que eu queira, eu não mudo o outro, aquilo é do outro. Porque eu digo e repito, quantas mães dariam a vida para tirar os filhos da droga? Quantas mães dariam a vida para tirar o filho do alcoolismo, do crime? E o amor mais lindo do mundo é o amor de mãe. Ela daria tudo isso. Mas às vezes o indivíduo não quer, a pessoa não quer, ela não consegue abrir a cabeça, porque também nós não conseguimos abrir a cabeça da pessoa e colocar a coisa dentro dela. Então eu preciso apaziguar o meu espírito. Eu preciso entender que eu só posso fazer até aonde eu dou conta. E isso às vezes me acalma. Às vezes me traz mais tranquilidade, me traz mais paz. Eu saber que eu não posso fazer mais daquilo que eu tenho capacidade. Dentro da minha capacidade eu faço até onde que eu posso. Então, gente, resumindo, para a gente encerrar, a gente entender que eu posso procurar ajuda, sempre eu vou ter ajuda, de um familiar, de um ente querido, de uma religião, de Deus, de uma terapia, de um profissional. Eu sempre vou procurar ajuda, eu sempre vou ter ajuda. Então eu preciso buscar ajuda. Sofrer sozinho é a pior loucura que pode acontecer. Entender o porquê que eu estou passando por esse processo e procurar ajuda. E nós vamos trabalhar, nós vamos trazer mais esses temas aqui para que a gente trabalhe, a gente entenda melhor e mecanismos às vezes para que a gente possa buscar
a entender e ajudar e ser ajudado, tá? Nós vamos trazer mais esse tema. Esse é um tema muito bom. É um tema que às vezes não. É vivência. Que é dia a dia. Que todos nós precisamos de ajudar. E se ajudar e ajudar outras pessoas nesse tema. E nós vamos fazer o passe individual. Vai fazer individual? Uhum. Então, gente, muito obrigado por hoje, né? Foi muito bom, muito obrigado por ser aqui, tá? Ajuda demais, isso é muito bom a gente trocar essa ideia, tá? Esperamos vê-los novamente aqui e que a gente possa nos ajudar e ajudar sempre. Esse é o nosso propósito aqui. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos, agora e sempre, e que assim seja.